E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Este canal não tem esse nome à toa, né? Porque é um canal de reflexão, é um canal que visa contemplar a realidade, por mais que muitos não gostem, por mais que nós sejamos alvos de críticas, de analfabetos funcionais, né? Pessoas que assistem um vídeo e não conseguem absorver, interpretar as ideias, né? Isso é muito comum, né? Tá cheio por aí, né? Gente ignorante, gente que acumula muita cultura, achando, né, que cultura é conhecimento. Cultura não é conhecimento. Cultura é só cultura, né? Cultura é só encher o cérebro de um monte de informações, só isso. Conhecimento é capacidade de discernimento, capacidade interpretativa. Conhecimento é a capacidade de chegar a um nível onde você consegue discernir as coisas, onde você consegue ter coerência, né? Onde você consegue deixar a sua emotividade de lado e trabalhar a sua racionalidade acima de tudo. E aí a gente toca em alguns temas aqui, né, que para muitas pessoas são temas estranhos, temas difíceis, que as pessoas não estão acostumadas, né, a pensar. As pessoas não estão acostumadas a parar para pensar. É por isso que existe a religião, né? Por que existe a religião? Para que você não precise pensar, porra. É para isso que existe a religião, né? É para isso que existem os dogmas. É para isso que existem os mestres, né? Os doutrinadores. Aqueles que já trazem tudo pronto para você. É para isso que existe a ideia de Deus. Para que você não precise mais se preocupar com nada, né? Deus resolveu tudo. Jesus vai resolver todos os seus problemas. Menininho, criancinha, bichinho fofinho, abobalhado, retardado mental, só falando assim, né? A gente tem que ser claro. Porque tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas que entram aqui no nosso canal, não entendem nada e começam a atacar, né? É muito comum você atacar alguma coisa quando você não compreende, né? Como eu costumo dizer, esse canal aqui é para pouco. As ideias aqui são ideias que são acessíveis apenas a pessoas que têm uma profundidade filosófica já desenvolvida, né? Uma capacidade racional, capacidade de abandonar seu próprio ego, seus próprios interesses e encarar a realidade de frente. Isso é para poucos, né? Isso é nível de maestria. Alegre-se. Se você está aqui, se você se sente representado no nosso canal, sabe? Você é um privilegiado. Você é uma pessoa que conseguiu compreender a realidade. É uma pessoa que tem nível para absorver informações que não estão acessíveis a todos. Essas pessoas que nos atacam, geralmente, né, são pessoas incoerentes, porque a vida delas demonstra que elas são incoerentes, né? Uma hora são uma coisa, outra hora são outra. Adquirem doenças, né? Pessoas que não são capazes nem de resolver problemas mínimos na sua vida, ou nas suas vidas, né? Pessoas inseguras. Aqui tem muito adolescente, aqui tem muito garotão, aqui tem muita gente que ataca porque tem inveja, né? Tem ódio do que não compreende. Niilismo, cara, niilismo é a última instância da filosofia. Para pensar, né? Para pensar. A essência desse vídeo aqui hoje é para falar uma coisa que eu acho que quase ninguém fala. Como sempre, né? Nós tratamos de assuntos que poucas pessoas abordam. E alguns assuntos ninguém aborda. Porque nós vivemos numa realidade de analfabetos funcionais. Pessoas que são doutrinadas por outras. Pessoas que acreditam na medicina, na ciência, acreditam nos mestres da filosofia, têm capacidade de pensar,
per si, né? Pensamento próprio, não tem capacidade de transcender a cultura mundana, cujo objetivo é controlar a sua mente, e a gente está aqui para mostrar coisas diferentes, né? Então, imagina se o mundo tivesse um sentido. Imagina se existisse um Deus. Imagina se tudo que o niilismo fala caísse por terra, né? Se a partir de um determinado momento a vida passasse a fazer sentido. Imagina se sua vida tivesse um propósito. Imagina se um criador se apresentasse. Imagina o que seria isso. O conforto de não saber, o capricho de poder recriar, compreender, seria jogado por água abaixo. Você imagina se sua vida fizesse sentido. Você imagina se houvesse um sentido pronto, um sentido religioso, como os religiosos acreditam, né? Você imagina se existisse um Deus que criou para você um propósito na sua vida. Seria muito pior do que não ter propósito algum. Seria muito pior do que ser um niilista. Seria muito pior do que viver uma vida sem sentido, porque se a vida não tem sentido, você é adulto o suficiente, maduro o suficiente para desenvolver os seus próprios sentidos. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Mas se você já tem um propósito pronto, se você já nasce numa realidade onde tudo está definido, pré-definido por um Deus, por uma moral, por uma doutrina, você está fudido. Aí sim você seria um escravo do caralho. Nós temos que agradecer por essa vida ser uma página em branco, onde você vai escrever a sua história, e não os outros, e não Deus, não supostas divindades, criadores de moral, legisladores. Se não existe sentido, se a vida não tem propósito, ora, está nas suas mãos criar algum propósito. Ainda que temporário, né? Mas um propósito seu. O meu propósito hoje é viver despreocupadamente. É viver sem obrigações. Eu não sou idiota de ficar doando dinheiro para ninguém, nem para instituição de caridade. Sabe, eu já tenho muito trabalho comigo mesmo. As pessoas geralmente que doam, ficam buscando problemas para sua própria vida, né? Trabalham igual cachorro e ficam dando dinheiro para cachorro. Para pet, né? Trabalham igual cachorro, ficam dando dinheiro para instituição de caridade. Muitos aí caem em golpes, né? Idiotas, imbecis, cara. Você já tem muito trabalho com você mesmo. Ainda quer ficar arrumando problema para tua vida, pô? Deixa de ser idiota. A maior idiotice desta humanidade é o cristianismo. Uma doutrina racional que prega o amor ao próximo. Que amor é o caralho? E quem é que me ama? Quem é que me dá dinheiro? Quem é que me ajuda de graça, sem pedir nada em troca? Vai pro caralho, eu nem quero essa merda. Porque eu sei que vem as cobranças, né? Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Sempre tem as cobranças. Seja família, papai, mamãe, vizinho, gente que dá dinheiro para pobre, todo mundo está atrás de algum tipo de vantagem. Ser humano é assim. Só se ilude quem é idiota, né? Nessa terra de ninguém. Então já tem muita coisa que me preocupar com o meu próprio bem-estar, com meus próprios sentidos. E vou agradecer aos céus. Obrigado, Senhor, por isso aqui não ter sentido. Que eu posso criar os meus próprios sentidos, eu posso criar os meus próprios propósitos. Se já existisse um sentido, se nós estivéssemos numa realidade onde tudo tivesse explicado, não haveria o que pesquisar, não haveria o que descobrir. A descoberta faz parte da maturidade.
Descobrir por si, per si, pelos seus próprios méritos, não receber tudo de graça dos outros. A palavra graça vem da religião, né? Dá algo de graça, que nunca é de graça, né? Deus sempre exige a tua alma, o diabo sempre exige a tua alma, os santos, seja quem for, sempre vão exigir a sua alma, o seu compromisso, o seu amor, a sua dedicação, o seu sacrifício. Será que você ainda não entendeu? Eu queria falar hoje isso aqui, né? Nós temos que reavaliar, né, esse mundo no qual nós vivemos. Nós muitas das vezes reclamamos, né, pela ausência de sentido, nós niilistas, nós existencialistas que buscamos sempre um sentido, alguma coisa que possa explicar esse mundo. O mundo não tem explicação, pô. Você tá vivo e acabou. A vida foi jogada no seu colo, agora é você que tem que ver o que você vai fazer com essa porra. Tem alguns que não gostam da vida, né? E aí querem se matar, querem se churrascar. Filho, problema seu. Né? Agora, os que querem viver, né, o pior que seja, que é muito do sofrimento da vida, é você mesmo quem causa. Somos nós mesmos, por ignorância, que permitimos o sofrimento das nossas vidas. Você pode sim viver melhor, você pode sim ter um trabalho melhor, você pode sim ter mais tempo para você, você pode sim viver sem dependentes e sem dependências, você pode construir a realidade da sua forma. Claro, existem limites, mas é sempre possível cada vez mais forçar, empurrar esses limites. Depende só de você. Agora, fica choramingando, né, no leite derramado, bota a culpa em papai e mamãe, bota a culpa na sociedade, no governo, não se movimenta, quer mudança, mas não quer mudar, não é? Vai ficar reclamando de tudo. Ai, eu não tenho sentido, a vida não presta, ai, é tudo ruim. Claro, você também não fez nada para melhorar, pô. A vida não é boa nem ruim, pô. É você quem vai construir a sua realidade. Se tá ruim, faça ficar melhor. Como é que se faz isso? Criando menos dependentes e menos dependências, minimizando suas emoções, estimulando, trabalhando a sua racionalidade, observando a vida, observando as pessoas, observando as sociedades, como funcionam, como a escravidão se estabelece, como é que você se livra mais dos outros, das coisas, dos sistemas. Tudo isso é estudo, tudo isso está no seu colo. Não adianta ficar correndo atrás de sentido, correndo atrás de algo pronto. Nós somos cuspidos, arremessados nessa vida, principalmente para nos tornarmos responsáveis pelo nosso próprio sentido, pela nossa própria existência. Dizem, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas também existe o outro lado da moeda, né? Nada é tão ruim que não possa melhorar. Já parou para pensar nisso, né? Às vezes está no fundo do poço, não tem mais nada o que perder. Essa é a hora de você se recriar, né? Eu sei, né? Eu sei. Isso aqui não faz sentido. Eu sei, todos nós estamos caminhando para o nada e para nada, para o túmulo. Mas enquanto o túmulo não chega, só depende de você a sua qualidade de vida ou não. Só depende de você a sua saúde ou a sua doença. Só depende de você a sua liberdade ou a sua dependência. É tão difícil compreender isso, né? Estamos vivos, sejamos niilistas, ricos, pobres, crentes, ateus, sociáveis, antissociais, sei lá, né? No final, você está aí vivendo dentro de você. Não adianta bater o pezinho, fazer birra igual criança, reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando do mundo. Não adianta. Essa porra aqui tá nas suas mãos. Você foi arremessado aqui com defeitos, qualidades, sem sentido, sem moral, sem propósito. Cabe a você decidir o que você vai fazer com isso, né? Acho que isso é maturidade, né? Só ficar chorando e reclamando adianta o quê?
Mude sua vida, se coloque na condição que você quer existir. Se é que existe alguma condição de vida melhor, né? Mas existe, sempre existe. Né? O sofrimento pode ser minimizado. O sofrimento não pode ser eliminado, mas pode ser minimizado. Você pode fazer uma substituição, né? Sofrer menos, né? Ter mais neutralidade, porque prazer também é sofrimento, né? É ansiedade, é busca por felicidade, né? Nada disso é algo indicado, nada disso é aconselhável. O aconselhável é você viver de forma mais neutra possível, empurrando essa vida até quando der, né? Quando chegar a morte, você nem vai perceber. Quando chegar a morte, como eu costumo dizer, a morte é a ausência de experiências. Então, coisa inútil é ficar muito pensando na morte, né? Ficar pensando na morte. Na morte você vai estar inconsciente. A morte é a ausência de experiências. Então não adianta ficar pensando na morte quando você está vivo, né? Quando você está vivo, pensa na vida, pô. O que você vai fazer essa porra aqui? Vai ficar só reclamando? Só buscando, ai, não tem sentido, ai. A gente tem essa tendência, né? Principalmente nós que somos mais inteligentes, seres que não nos conformamos com o sofrimento, seres que não vemos sentido em nada, mas que bom! Nós temos que concluir isso, né? Chegar nisso. Que bom que não existe sentido. Porque se existisse algum sentido, seria algum sentido criado por outros, por deuses, por criadores, e aí você está fudido numa escravidão de onde você não ia ter como sair. Que você ia ter que seguir as doutrinas, né? Como é na religião, né? Como prega a religião, né? Um Deus que criou o sentido para sua vida, né? Isso é uma merda, isso é um verdadeiro inferno. Viver no sentido dos outros. Construa o seu próprio sentido, ainda que temporário. Quando você estiver aqui, você é o senhor do seu castelo. Não permita que ninguém assuma o sentido da sua vida. Nem deuses, nem homens. Você tem essa responsabilidade no seu colo. Isso é fato. E isso é bom. Porque, como eu falei, né? Se todos nós somos diferentes uns dos outros, então não tem como ter um sentido pronto para todo mundo, né? Como a religião quer, como o comunismo quer, como as ideias comuns querem, né? Como a medicina quer, um diagnóstico para todos, uma fórmula de saúde para todos. Isso é a origem de todo mal. As diferenças estão aí. Cada um pensa de um jeito, cada um vê a vida de uma forma. Nós só não podemos prescindir da racionalidade. A racionalidade é o que nos leva à coerência. A racionalidade é o que nos leva à lucidez. Não, jamais podemos nos entregar à emotividade, às opiniões, sem comprovação, né? Ao ego, né? Mas, em termos de vida pessoal, cada um tem que buscar o seu próprio sentido, dentro da racionalidade. O que é melhor para mim? O que vai me trazer uma vida mais confortável? O que vai me fazer ser menos escravo, trabalhar menos? Qual a profissão que eu posso buscar onde eu tenha mais folga, onde eu seja menos pressionado, onde eu seja mais valorizado, onde eu tenha mais tempo de folga, tempo para mim? Qual o sistema de vida melhor? Ficar me enchendo de filho, de dependente, de dependências? Consumismo, que vai me levar à ansiedade, a querer mais dinheiro, a querer mais coisas, ou viver uma vida equilibrada, satisfatória, tranquila, sem desejos, sem grandes necessidades inatingíveis, mulheres inatingíveis, cargos inatingíveis, posses inatingíveis. Então isso está no seu colo, né? Então, cada dia mais vou vivendo, vou aprendendo, né? Hoje eu entendi que se a vida tivesse sentido, eu estaria muito mais fudido do que eu tô. Se eu fosse um imortal condicionado a um Deus, a uma obrigação dentro de uma sociedade de imortais, eu estaria fudido, né? Não teria opção.
teria que me submeter a esses sentidos. Então não é maravilhoso não ter sentido nenhum na vida, né? É maravilhoso, pô. Porque você mesmo constrói a sua realidade à sua forma. Não é? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clique nesse ícone aqui. Você já se inscreve automático no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar recebendo sempre as novidades, os novos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!